E Deus levanta o profeta Jeremias. Lembre-se que o Senhor é o bom pastor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes. Leva-me às águas de descanso. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo. Teu bordão, teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei para sempre na casa do Senhor. Este é o pano de fundo. Se segundo Crônicas 36 mostra quem era a nação como pano de fundo, o Salmo 23 como pano de fundo mostra quem é o verdadeiro pastor de Israel. Há um contraste agora, e é introduzido, irmãos, esta ideia de pastores maus. Poderemos pensar aqui, como diz o texto: ai dos pastores maus, que destrói e dispersam as ovelhas. Contraditórios. Pastores que destroem e dispersam as ovelhas. Não poderá estar estes adjuntos na mesma frase. Não poderemos escrever na mesma frase esses verbos para pastores, porque não é da natureza deles. Isso é da natureza dos lobos, dos cães selvagens, dos ursos, dos leopardos, dos leões da montanha. Não por menos o próprio Cristo disse: todos os que vieram antes de mim eram ladrões e salteadores. Vieram para matar, desmembrar e destruir as ovelhas. Este texto está falando de Zedequias, o rei de Israel, mas está falando também de toda a casta de sacerdotes promíscuos, homens que viviam da arte de interpretarem as Escrituras e sacrificarem diante de Deus em favor do povo, mas que se corromperam com prostituições a outros deuses e promiscuidades que não podemos nem mensurá-las aqui. Homens que foram separados para serem modelos do rebanho, mas que se tornaram sequestradores, que se tornaram aqueles que afastam e dispersam e deixam em desordem o rebanho que não lhes pertencia, era do Senhor. Zedequias, a casta sacerdotal e os profetas, a turma do deixa disso, a turma que diz: não tem nada a ver, pastor. A turma que fala: a Bíblia precisa ser revista. A turma que diz: não é bem assim que Deus disse. É certo que se você for obstinado contra Ele, não morrerás. Ele sabe que no dia em que você se levantar contra Ele, como Ele, você será.
dono do seu próprio nariz, tendo o cabresto da sua vida nas suas próprias mãos. Foi mais ou menos isto que Satanás disse para Eva, e tem todos os dias dito aos nossos corações, e tomado falsos profetas, falsos pregadores das Escrituras, homens que contam piada nos púlpitos e querem entreter o rebanho, fazer com que você e eu saiamos daqui esquecendo de quem somos e do quanto precisamos de Deus, e quanto o mundo lá fora é hostil e inimigo do nosso rei. Homens que querem o seu recurso financeiro, homens que querem as nossas coisas, pastores, reis e profetas, estão todos elencados aqui, irmãos, como pastores maus. Mas você também precisa aplicar este texto a maus profissionais, maus policiais, maus professores, maus médicos, maus varredores de rua, maus tecnólogos, maus estudantes, maus pais, maus filhos, todos aqueles que ocupam algum cargo de liderança e que tenha sequer o irmão mais novo, como na parábola que estudamos nesta manhã, o irmão mais novo sobre a sua responsabilidade, ainda que você seja um jovem e tenha um adolescente sobre a sua responsabilidade, ensejado sobre você ser exemplo e modelo para ele. Se nós não ouvirmos a voz de Deus, se nós rirmos das Escrituras, se nós zombarmos das profecias, se nós afrontarmos o sagrado, estaremos elencados entre os maus pastores de Israel. Sacudo o pó de todo julgamento, porque sempre haverá um grupo na igreja achando que a responsabilidade é só minha. A quem muito dado, muito será cobrado. Sim, talvez eu seja mais cobrado do que vocês, mas o Senhor também cobrará cada um de nós aqui, em seus respectivos cargos e funções, investiduras, obrigações e responsabilidades, porque nós somos chamados para pastorearmos uns aos outros. Este texto nos lembra também do quanto você muitas vezes esteve nas mãos de maus líderes, gente que subjugou a sua alma, gente que em vez de te oferecer a mão, te ofereceu uma prisão, em vez de lhe matar a sede, te deu uma esponja embebida em vinagre, gente que podia te ajudar e te abraçar e te empurrou. Quantos filhos maltratados por seus pais, que amaram mais as riquezas deste mundo do que as riquezas das coisas de Deus. Quantos alunos chegam à faculdade para serem corrompidos pelos seus professores. Quantos jovens são encobertados por maus irmãos que não lhes protegem, estão tão preocupados consigo mesmos, em adquirir coisas e levantar patrimônios e serem bem-sucedidos, que se esquecem da maior de todas as obrigações, que é proteger os mais fracos.
Quantos de nós, irmãos, molestados na infância, as igrejas e este mundo estão lotados de homens e mulheres que na infância foram maltratados por um tio, por um primo, por alguém próximo da família, gente de confiança daquela casa, que trouxe profundo prejuízo emocional àquela ovelhinha do Senhor Jesus. Pessoas investidas de confiança, notem bem, pessoas que você olha para elas e elas estão ali ocupando um cargo e passando a impressão de que elas são pessoas que você pode confiar, e na verdade são lobos que estavam matando e degolando o rebanho. Quantas pessoas chegam aqui, irmãos, faltando uma perna, um braço? Quantas pessoas chegam aqui toda rasgada, com marcas de mordidas, gente que chega arrastada e você diz: cadê essas pessoas que eu não vejo? Estou falando, irmãos, sobre nós, que fomos sendo despedaçados ao longo da vida. Nós estamos inteiros, mas se tirar uma chapa da nossa alma, um raio-x das nossas emoções, o quanto do governo da nação, seja quem se assente lá, até as pessoas que deveriam nos proteger dentro de nossas casas, o quanto esta vida tem sido dura e endurecida contra nós, para que se ressalte o que mais você precisa, e eu também: confiar no bom pastor do Salmo 23, aquele que nunca te abandonou nem te abandonará, aquele que nunca se aproximou de ti para te arrancar algo, mas sempre para te dar. Te deu ao ponto de entregar a ti e a mim o próprio Filho amado, ao ponto do Cristo dizer: eu sou o bom pastor e eu não as mato, pelo contrário, eu morro por elas. Tudo neste mundo aponta, irmãos, para o resumo de que nós não somos importantes se não tivermos coisas valiosas, mas tudo no céu diz que nós somos preciosos, porque o amor de Deus nos eleva. Você e eu, queridos, não precisamos culpar aqueles que nos feriram. O que nós temos que fazer é sermos totalmente diferente deles. Bem aqui, quando o Senhor diz assim: eu vos darei pastores diferentes, diz o versículo 4, levantarei sobre estas ovelhas pastores que as apacentem, que levam aos pastos e aos ribeiros, e elas já não temerão e não se espantarão. Note aqui mais uma vez a ideia do vale da sombra da morte, você dizendo: eu não preciso temer, eu confio no meu pai, porque meu pai confia no bom pastor. Eu confio no professor, porque o meu professor confia no bom pastor. Eu confio no meu pastor, porque ele confia no bom pastor. Todas as confianças humanas precisam ser restritas. Sempre precisamos ter algum tipo de bloqueio ou gatilho de proteção, porque quem confia no homem sabe que será nutrido de decepção. Mas não confie num homem que não teme a Deus. Não ande atrás de gente que está fugindo do Senhor. Meu amigo, o Senhor está dizendo que se você sofreu na mão desses falsos pastores, Ele diz que levantará sobre nós novos homens e novas mulheres a cuidarem de nós.
E você, meu irmão, pode fazer diferente de tudo que fizeram com você. E o texto no versículo 2 diz assim: portanto assim diz o Senhor, o Deus de Israel, contra estes pastores que apacentam o meu povo: vós dispersastes as minhas ovelhas e as fugentastes. Note aqui agora, irmãos, uma ironia do próprio Deus quanto a esta gente. Diz assim: vocês não cuidaram, mas eu vou cuidar de vós. Está falando dos pastores. Ei, vocês não cuidaram de nossas ovelhas, vocês não cuidaram do meu rebanho, mas eu vou tratar com vocês já já. Escutem só o que está guardado para vocês. Ai de quem fizer tropeçar um de vocês. Ai de qual líder que oprimir a vocês. Não temais, ó pequeno rebanho, porque o meu Pai, diz o Senhor Jesus, Ele se agradou em entregar a vocês o reino. Talvez vocês não se sintam assim e nem saibam disso, mas vocês são muito especiais, ovelhas estimadas do aprisco sagrado, gente cuja alma custou o sangue do inocente Filho de Deus, gente que fez com que o próprio Senhor pessoalmente entrasse na história. Diz o verso 3: eu mesmo pessoalmente vou buscar vocês. Está falando aqui da encarnação do Filho de Deus. Eu pessoalmente recolherei o restante das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar. Oh glória! As farei voltar. As farei voltar. Este aqui é o verbo do Salmo 23 que diz assim: restaura minha alma. Ele me faz deitar em pastos verdejantes, guia-me às águas da justiça, restaura a minha alma. Nafesh Shuv diz aqui que o Senhor é aquele que nos traz de volta. No Salmo 23 está dizendo: restaura minha alma, mas a melhor tradução é: Ele me traz de volta. Aqui em Jeremias 23 está a tradução correta da passagem: eu os farei voltar, eu os restaurarei, eu pessoalmente tomarei eles sobre os meus ombros. É a história do pastor que vai atrás da única ovelha perdida, da mulher que varre a casa por uma dracma, do pai que corre pela rua para abraçar um filho imundo e trazê-lo de volta ao aprisco, ao redil. Eu pessoalmente andarei com vocês no vale da sombra da morte. Eu pessoalmente tocarei os pés nesta terra vil. Eu pessoalmente pagarei todo o preço. Subirei montes e descerei vales, entrarei em cavernas infestadas de urso, passarei por ladrões, cruzarei ribeiros. Eu só vou parar no dia em que eu te encontrar e colocar você sobre os meus ombros e te trazer de volta. Meu amigo, está diante de nós confiar em quem? Nos falsos pastores que são verdadeiros lobos, nos falsos líderes, falsos religiosos, maus governantes, maus professores,
maus profissionais, seja de qualquer área, mau pai, mau mãe, mau irmão mais velho, mau amigo. Não troque o que o Senhor tem para você para seguir ideia de gente que o Senhor também pessoalmente vai tratar com eles. Meu filho, meu amigo, você se lembra do que aconteceu em Sodoma e Gomorra? O Senhor deu uma ordem para aqueles santos saíssem dali, dizendo: eu vou ferir os maus daquela terra. Se você estiver perto deles, vocês vão se dar mal também. Se nós estivermos em lugares desagradáveis, quando o fogo e a disciplina, quando o juízo e a tratativa de Deus cair sobre esses falsos pastores, respingarão em nós. Não faça isso com a sua vida. Você é muito precioso. Você é a menina dos olhos do nosso Senhor. O versículo 5 diz: eis que vem dia, diz o Senhor, em que levantarei um ramo novo, restaurada a aliança de Davi. Ele é rei e ele reinará. Ele é o príncipe da paz. Quase que podemos ver a profecia de Isaías aqui. O seu nome será maravilhoso, maravilhoso conselheiro, príncipe da paz, Pai da eternidade. O governo está sobre os seus ombros. Está falando aqui, irmãos, da pessoalidade do próprio Deus e da encarnação do Filho de Davi, que veio para ter compaixão de nós. O Filho de Davi que veio para acertar tudo que está desorganizado, tanto do lado de fora quanto aqui do lado de dentro. O Filho de Davi que veio trazer compaixão a este mundo. Se Jesus Cristo não tivesse nascido, irmãos, este mundo era um descampado, uma tundra russa, um campo de neve frio e sem graça. Mas Jesus Cristo entrou e aqueceu a todos nós, sentiu as nossas dores, tomou sobre si as nossas transgressões, mais do que colocarmos sobre os ombros dele, ele colocou sobre si os nossos pecados, e a paz dele, ele colocou sobre nós. E o texto caminha para o desfecho deste bom pastor. Nos seus dias, Judá será salvo e Israel habitará seguro. Está falando de conciliações aqui, porque o reino de Israel já havia sido dizimado anos antes pela Síria. Mas ele está dizendo: eu vou restaurar aquilo que vocês quebraram. Quais são os laços da sua culpa? Onde a sua mão colocou, que as suas impressões digital enferrujaram aquele lugar. As suas ações, as suas práticas, eu as perdoarei. Eu reconciliarei vocês, transformarei vocês num só povo, uma só nação. Tudo que é rachadura, tudo que é divisão, tudo que é precipício, tudo que é buraco, eu vou encher com a minha graça. Será este o seu nome, com que será chamado? Você coloca esse versículo aqui para mim, filha. Jeremias 23, versículo 6, por favor. Como será chamado este povo? Jeremias 23. Nos seus dias, Judá, o reino sul, e Israel, o reino norte, habitará seguro. Quando Jesus vier, tudo que é divisão será consertado nele. Será este o seu nome, com que será chamado: Senhor, justiça nossa.
Você sabe o que significa o nome do rei? Daquele contexto histórico, o rei Zedequias significa Senhor, justiça minha. Zedequias significa Senhor, justiça minha. E agora ele está dizendo Yahvé Tsidkenu. Não é justiça minha, é justiça nossa, que é também um sinônimo para Senhor, meu Salvador, apontando para Jesus Cristo. Nós temos um rei agora que veio nos salvar. Trocou a sua coroa de glória por uma coroa de espinhos, para que a sua vida fosse sem nenhuma tristeza causada pelos pecados que nos espizinham, porque Ele nos perdoa e nos purifica. Ele é a nossa justiça. Ele não é o Zedequias, o rei falso pastor, mas Ele é o Tsidkenu Yahvé, o nosso rei que nos justifica. Portanto, eis vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão: um dia Deus cuidou de nós. Não, mas dirão: tão certo como vive o Senhor, que nos trouxe descendência da casa de Davi na terra do norte, Ele nos resgatará, e de todas as terras para onde o tinha arrojado. Olha como termina o texto. Põe aí para mim, filha, o versículo 8. Habitarão na sua terra. Como termina o Salmo 23? Habitarei para sempre na casa do Senhor. Aqui é substituída a ideia de casa por terra. No Salmo 23 fala de um pastor e uma ovelha. Aqui fala de um pastor e um rebanho que se perdeu. E fala também de maus pastores, mas fala de restauração, de verdes pastos, de Deus trazendo este povo novamente para o aprisco, de Deus espantando o medo da morte, espantando e afugentando as feras, o medo da escuridão e do vale sombrio. Fala do Deus que caminha conosco, o Deus que entra na história, o Deus que nos ama e o Deus que nos traz de volta para o epicentro da vontade dEle. O Deus que é o Rei dos reis, Senhor dos senhores, e que jamais te abandonará, que não nos trata como os nossos maus pais ou más mães, como os nossos maus líderes e maus professores, como os nossos maus amigos e más amigas, como as pessoas más deste mundo que só nos fizeram chorar. Pelo contrário, Ele nos trata como aquele que veio enxugar de nós todas as lágrimas. Não pare de confiar, não pare de orar, não pare de buscá-lo, porque o próprio Senhor Jesus disse: eu sou o bom pastor do Salmo 23, e eu sou também o bom pastor de Jeremias 23, que virei pessoalmente buscar minhas ovelhas e trazê-las de volta para casa, e da minha mão, aqueles que o Pai me deu, da minha mão ninguém pode tirar. Eu quero chamar aqui o Luciano. Eu queria que você fizesse desta canção a sua oração, que fala deste Deus que ouve as nossas lágrimas, nossos gemidos, nossas dores. São tão silenciosas uns para os outros, mas para Deus são gritos. Deus ouve a sua oração, meu amigo. Ele é um maravilhoso pastor. Confia nele somente.
Entregue diante dele as suas causas. Saiba que é ele quem vai restaurar a sua alma, trazer de volta você para o aprisco, restaurar tudo que está quebrado, colocar gente boa perto de você para cuidar de você. Ele é o pastor que se importa contigo e não permitirá que nenhum de nós aqui se perca, se estivermos em Cristo. Curva a sua fronte. Aleluia. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nosso bom pastor, que jamais nos faltará. Tu és o nosso pastor. O nosso coração está diante de Ti nesta noite. Sabemos que Tu és aquele em quem nós podemos confiar, aquele que jamais nos abandona, seja qual for a situação, nos encontra e nos traz de volta para o Teu peito, para o regaço do Teu coração. Quantas pessoas entraram aqui feridas, desanimadas, despedaçadas, e já nem cantam nem louvam mais, mas que saiam daqui tendo no coração o desejo de Te dar muitos louvores, porque Tu és o nosso Rei, Tu és o bom pastor de Israel, Tu és aquele que veio e nos tomou em Teus braços, mas também em Teus braços tomou todos os nossos pecados, e ali na cruz Tu destes a vida por nós, ó bom pastor. Nós queremos ser o Teu bom rebanho, nós queremos quedar aos Teus pés toda a nossa vontade e desejo. Cura os nossos corações, liga a que está quebrada, incendeia o pavio que está fumegando, anime aquele que está abatido, cura, Senhor, o Teu povo, derrame, ó Deus, das Tuas bênçãos no nosso meio, para que jamais tiremos os olhos de Ti, para que conheçamos apenas a Tua voz e não sigamos o estranho, em nome de Jesus, para o louvor de Tua glória somente. Amém e amém. Graças a Deus.